Tudo começou quando os meus pais, eles se casaram, mudaram para Brasília. Naquela época, em 1967, 68, onde Brasília estava sendo construída. E então eles também começaram a construir a sua família, né, lá. Então eles eram do interior de Goiás e se casaram e foram para Brasília. E lá nasceu a minha primeira irmã e posteriormente nasceu o meu irmãozinho. E logo após o nascimento do meu irmão, a minha mãe, ela começou a ter alguns sintomas. Esses sintomas foram sintomas dentro da psiquiatria e da psicologia, é tratado como a depressão pós-parto. E então, ao invés da minha mãe ela amamentar o meu irmão, ela não amamentava ele, ela dava remédio para ele dormir. Os meus pais, quando eles foram para Brasília, o meu pai, ele era tipógrafo do Senado e a minha mãe era enfermeira do Hospital de Base de Brasília. E então, ela sabia, né, todos os procedimentos de praxe. E ela tinha muitos acessos, né? Acessos a medicações, enfim. E então, esse foi um fator que eu digo que muito preponderante, porque ela tinha conhecimento, né, do que a forma com que ela iria realizar e que talvez ali para ela não tivesse um dano tão trágico como foi. Né, um resultado tão trágico como foi. E por fim, ao invés dela amamentar o meu irmão, ela dava remédio para o meu irmão dormir. E então o meu irmão, ele morre por inanição. Ele morre por falta de alimentação, com 1 mês e 27 dias, ou seja, ele estava recém-nascido. E posteriormente isso, então a minha mãe se engravida de mim e quando eu estava com 9 meses de nascida, então vem o segundo episódio onde essa depressão pós-parto ficou bem evidenciada. E evidenciada de que forma? Através da rejeição. Ou seja, quando ela teve o meu irmão, houve a rejeição, de forma que ela mata o meu irmão por inanição. E então, no lugar dela amamentá-lo, normalmente, ela então dava remédio para ele dormir. E ele caía em sono profundo. Entendi, mas isso aconteceu, essa morte aconteceu, como que ela ficou? Ela não fez isso de propósito. Quando a pessoa ela entra dentro de um contexto de um depauperamento mental, psíquico e emocional, ela perde o senso de realidade. Ela não tem a noção da gravidade dos seus atos. Para ela, aquilo é normal. Mas nós vamos chegar ao ponto que nós vamos sair dentro do contexto natural, porque aqui nós estamos falando dentro de um contexto natural agora. E depois nós vamos entrar para um contexto espiritual. Entendi. Porque todo o meu testemunho, ele é muito mais espiritual do que natural. E naquela época, o meu pai sempre ele teve um senso muito refinado de ser um homem trabalhador. E principalmente como ele estava no início da sua construção familiar, ele trabalhava absurdamente. Então ele só tinha horário para sair de casa, ele não tinha horário para voltar. E detalhe, ele trabalhava na gráfica do Senado. Então, ele sempre saía muito cedo e chegava muito tarde. Ele não via nada que acontecia dentro de casa. Absolutamente nada. Entendi. Ele não sabia nada do que se passava dentro da casa dele. Quando ele foi prestar atenção no que estava acontecendo, naquele sintoma do meu irmão, que aí o choro do meu irmão foi ficando fraco. Daquela criancinha, daquele bebezinho, foi ficando fraco. O pouco que ele via o meu irmão chorar era aquele chorinho fraco. E ele percebeu, quando ele foi acordar para a situação, ele viu que o meu irmão, ao invés de ganhar peso, ele estava muito magro, ou seja, ele estava subnutrido. E então, foi onde o meu irmão passou muito mal, né, e desfaleceu. E quando o meu irmão desfaleceu, então, meu pai levou ele para o médico, porque nesse momento, meu pai ele estava em casa. E então, ele percebeu que aquela criança não estava bem. E então, foram com ele para o hospital. E lá foi diagnosticado que ele estava totalmente desnutrido. Totalmente. E então, eles tentaram, não é, reverter aquele quadro de desnutrição severa, crônica, mas infelizmente ele não sobreviveu. E a certidão de óbito dele é causa da morte, inanição.
Então, posteriormente, o óbito do meu irmão, a minha mãe se engravida de mim, e quando eu estava com 9 meses de nascida, então a minha mãe, ela tem mais vamos dizer assim, um episódio de um instinto, né, de intentar contra a minha vida. E então ela me espanca quase até a morte. Quando ela me espanca quase até a morte, nós morávamos em Brasília. Naquela época, havia muitas casas feitas de madeira. Eram poucas as casas de alvenaria. A maioria eram todas casas de madeira. Então, ela ligou os registros de gás e ela colocou fogo nas roupas. Ela fez um varal de roupas dentro de casa, não na área, dentro de casa. E ela colocou as roupas penduradas nesse varal e colocou fogo nessas roupas, com os registros de gás ligados. E me amarrou no berço. E ela me deixou semi-morta. Primeiramente, antes de nós prosseguirmos, eu preciso abrir um parêntese. Tudo que for dito aqui foi registrado na época dos acontecimentos em um dos maiores jornais da época, que foi o Correio Brasiliense. Então foi noticiado na coluna policial, tanto do Correio Brasiliense, como também de outros jornais televisivos a nível nacional. E teve outros jornais de menor abrangência que também noticiaram. Eu tenho o jornal, o Correio Brasiliense até hoje. A edição do Correio Brasiliense da qual foi noticiada, né, esses episódios, até hoje. E eu tenho o original dele, viu, pastor? É o original, a edição original dele. E fora isso, né, nós temos as testemunhas oculares na época, né? Sim. Que foram as minhas tias, os meus tios, a minha família paterna, né? Tanto do lado do meu avô, quanto do lado da minha avó paterna, né? Então, assim, foi realmente uma tragédia familiar que foge do comum. E eu quero também deixar registrado aqui que as tragédias familiares que nós vimos, às vezes passando na televisão hoje, porque hoje se propaga com muita frequência nos telejornais, né? Principalmente nos jornais locais, os jornais policiais, os programas policiais. Coisas assim que você fala, meu Deus, isso daqui, né? Você pensa que isso nunca acontece perto e de repente acontece com alguém muito mais perto de você do que você imagina. Eu sou esse caso de pessoas que hoje vai estar assistindo esse podcast, vai estar ouvindo esse podcast e talvez pensa, mas eu conheço ela há tantos anos e nunca soube dessa história. Por quê? Porque eu nunca abri essa história até eu contar a primeira vez o meu testemunho na minha igreja. Então, o que acontece? Esses casos de tragédia familiar, de horrores familiares, vamos dizer assim, eles acontecem com muito mais frequência do que se imagina. Não são apenas casos isolados, mas são casos reais de situações, de contextos e de realidades, talvez muito mais próximas de nós do que nós imaginamos, né? E então, quando eu estava com 9 meses de nascida, a minha mãe, ela então tem aí a tentativa de homicídio contra mim. E então ela me espanca muito, liga os registros de gás, ateia fogo nas roupas que estavam nesse varal, penduradas nesse varal dentro de casa, me deixa amarrada. Isso porque eu já estava semi-morta. Ela me deixou amarrada, presa, e ela então evade fuga. Pega a minha irmã, que na época tinha 3 aninhos e pouco, quase 4 anos. E então, a minha irmã, ela evade fuga para Belo Horizonte. E então, esse dia do acontecimento em relação a mim, do espancamento, o meu pai, ele sai mais cedo do trabalho. Ele é liberado mais cedo do trabalho. E então, quando ele chega à rua da casa onde nós morávamos, uma vizinha vê ele chegando e sai correndo e pergunta e fala com ele que a minha mãe havia saído com a minha irmã e eu estava dentro daquela casa e que a casa estava com sinais de incêndio, com vestígios de incêndio, que tinha tido realmente um início de incêndio. E meu pai, ele
corre e então ele consegue me tirar de lá. Eu semi-morta, fico 13 dias internada na UTI, entre a vida e a morte, devido ao espancamento, os ferimentos serem extremamente graves. E então, posteriormente, eu saio da UTI e fico internada mais alguns dias, e então eu recebo alta. Então, passado alguns dias, a minha mãe retorna. Quando a minha mãe retorna, ela achou que eu não estava mais viva. E então ela volta e o meu pai a recebe e ela se assusta quando ele fala para ela que eu estava viva. E então ela tem assim uma reação de susto, como quem diz, ela não morreu, entende? E então o meu pai fala com ela que eu não havia morrido, que eu estava bem, que eu estava viva e que eu estava muito bem. Então ela tem um rebaixamento emocional, onde aparentemente ela demonstra um arrependimento, ela demonstra uma consciência daquilo que ela havia feito. E eu quero aqui abrir outro parêntese em relação à situação que está sendo contada. Em momento algum, eu estou aqui falando algo que venha incriminar a minha mãe. Eu estou contando fatos reais que aconteceram e como aconteceram. E também quero deixar assim bastante claro, transparente, que a história por si só ela já é muito trágica, né, pastor? Ela é muito trágica. É trágica. Até ia te perguntar, não houve nenhum tipo de denúncia, nada assim, contra sua mãe? Na época do meu irmão, houve os sinais muito evidenciados de que ela não estava bem. Comigo, esses sinais ficaram mais ainda evidenciados, porque isso não é normal. Não é uma pessoa que age dessa forma, ela não está dentro de um estado psíquico normal ou um estado espiritual normal, dentro da normalidade. Isso é fato. Mas você olhava pra ela assim e ela era uma pessoa normal. Era normal, uma não profissional demonstrava normal. nada pra ninguém, uma profissional trabalhava, tinha sua vida normal. Normal. Bonita, bem apresentável. Ela tinha alguns sinais. Ela apresentava sinais. Mas os sinais que ela apresentava eram sutis demais para dizer que ela estava sofrendo com uma doença mental ou com uma opressão espiritual tão grande. Ou a pessoa está oprimida ou ela está possessa mesmo. Dentro da cura e libertação, a gente identifica isso. Então, dentro de um contexto fisiológico, digamos assim, ou seja, clínico, ela apresentava um estado mental que não estava dentro da normalidade. Ponto. Dentro do contexto espiritual, ela também apresentava um estado espiritual que era totalmente fora da normalidade. Ou seja, ela estava sob a influência do reino das trevas. Aí depois é onde nós vamos entrar dentro dessa questão espiritual para separar isso bem. Tá bom. Em relação a ser denunciada, não. Até então, não. O que o meu pai fez foi tentar ajudá-la. Quando ele percebeu o que estava acontecendo e a gravidade do que estava acontecendo, a primeira coisa que ele quis foi ajudá-la, levando a ela a necessidade, a consciência de que ela precisava de um tratamento médico, um acompanhamento médico. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa época, vocês eram cristãos ou não? Nunca foram. Nunca conheceu a Cristo, Não. nada, totalmente fora. Entendi. Meus pais eram casados normalmente, tudo certinho, porém, eles não tinham raízes cristãs. Tá. E então, o meu pai buscou ajudá-la, só que ela rejeitou a ajuda. E aí é um fator que nós precisamos compreender. Se hoje os hospitais, as clínicas psiquiátricas, elas já têm um tratamento hoje que nós podemos dizer que é humanizado, naquela época não era. Os hospitais psiquiátricos, eles eram depósito de lixo humano, onde o tratamento era à base de eletrochoque. Nós estamos falando de 1968, 1967, 68, 69, até 73. Então, tudo que o meu pai inicialmente ele tentou, como qualquer outra pessoa faria, era ajudá-la. Qual era a forma dele ajudar? Vamos buscar tratamento para você, você não está bem. Só que ela não aceitou. Por que ela não aceitou? Porque ela era enfermeira. E ela sabia como que os hospitais psiquiátricos, como que os médicos, naquela época, mal se falava em psicologia aqui no Brasil. O tratamento era todo psiquiátrico. Eram medicações fortíssimas, era eletrochoque. Não era igual é hoje, né? Então, a pessoa ela entrava lá de uma forma, ela saía completamente de outra. Então, e quando eu
eu digo dentro de um contexto muito pior do que ela entrou. Então, o meu pai, ele tentou ajudá-la dessa forma e ela recusou a ajuda, ela recusou o tratamento porque ela tinha muito medo de ficar nesses hospitais psiquiátricos e, enfim, ficar lá como um lixo humano, como todos os demais que ela sabia que ficava. E então, ninguém a denunciou, ninguém a puniu dessa forma. A punição veio posteriormente. Por quê? Após todo esse processo comigo, né, e que o Senhor ali me alcançou, o Senhor ali me viu naquele berço, semi-morta, sem vida, totalmente entregue e vulnerável. Ali a mão de Deus me alcançou. A mão do Senhor me alcançou ali. E através do meu pai ter chegado mais cedo em casa, tudo ali foi, eu costumo dizer, o céu ali trabalhou. O céu ali interveio, entendeu? O cenário era de morte. O cenário era mais uma vez de morte. Mas o céu resolveu intervir. Então, o meu pai a recebe de volta, tem todo aquele processo, né, de restauração conjugal. Ela chora muito, ela se arrepende de tudo que ela faz, mas ela não consegue explicar por que ela tinha essas atitudes, essas reações, né? E se nega ao tratamento. Quando a minha mãe volta, os meus avós paternos ficam muito alarmados. E então os meus avós paternos pedem para o meu pai levar eu e a minha irmãzinha para a fazenda. Porque os meus avós paternos na época moravam na zona rural, no interior do estado de Goiás. E então o meu pai vai à fazenda, mas com a minha mãe e eu e a minha irmã. Só que a minha mãe não aceitou deixar a minha irmã. Ela aceitou apenas me deixar com os meus avós. Isso eu tinha pouco mais de 9 meses. Porque o episódio comigo aconteceu, eu tinha isso, pouco mais de 9 meses. Ela sai, ela vai de fuga, ela vai para Belo Horizonte, fica um tempo lá, né? E então ela retorna. Quando ela retorna, então os meus avós paternos, eles buscam essa alternativa para poder nos proteger. E então eu fiquei com os meus avós paternos na fazenda, porém, no interior do estado de Goiás, porém, a minha irmãzinha volta com os meus pais a Brasília. E então, tudo estava decorrendo dentro de aparentemente uma normalidade. Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, e a minha irmãzinha já estava iniciando a fase escolar. Já estava na iniciação escolar. Com seus 4 aninhos, já estava indo para a escolinha. E um dia, na verdade, na data do dia 23 de junho de 1973, então a minha mãe, que foi bem no feriado de Corpus Christi, a minha mãe, ela pega a minha irmã, que estava na casa da minha tia-avó, e ela leva para casa. Minha irmã, ela não queria ir, porque ela gostava de ficar lá na casa da minha tia, e ela leva para casa. Então, ali, naquele dia, naquele momento, a minha mãe, ela mata a minha irmã estrangulada, com 4 anos. A minha irmãzinha de 4 anos, ela mata a minha irmã estrangulada. Coloca a minha irmã na cama de casal, no quarto deles, lá do meu pai e da minha mãe. Coloca a minha irmãzinha na cama de casal, deitada, veste a minha irmã com o vestidinho que a minha irmã mais gostava. Então a minha mãe, ela vai à delegacia e ela denuncia o meu pai como sendo o autor do crime, do óbito da minha irmã, do assassinato da minha irmã. E então, houve todo um aparato policial, né? Conforme a gente vê hoje. Então, fechou a rua, teve todo um aparato policial, polícia técnica científica, e enfim. Só que o delegado, na época, ele resolve deixar a minha mãe detida ali na delegacia, até ele averiguar realmente os fatos. E quando ele averigua tudo, então ele chega à conclusão de quem havia matado a minha irmã não era o meu pai, e sim a minha mãe. Que aquela denúncia, aquela narrativa que a minha mãe havia contado ali, na verdade não era a verdadeira, não era verídica. E quem tinha cometido o homicídio era a minha mãe. Então, o meu pai, ele chega em casa, né, vê todo aquele aparato policial, e então ele tem a notícia do fato ocorrido naquele momento. E então ele
arromba ali o isolamento, né? Porque a casa foi toda isolada e tal. Ele rompe ali aquele isolamento, ele entra dentro do quarto e ele se depara com a minha irmãzinha de 4 aninhos deitada em cima da cama, estrangulada. Meu Deus do céu. E foi notícia no Brasil inteiro, como eu disse anteriormente. Foi um sofrimento descomunal para toda a nossa família e foi algo que eu tive que carregar. Só que não foi só isso, teve mais. E então a minha mãe, ela é presa a partir de então, ela é transferida para o Núcleo de Custódia de Brasília e posteriormente o Presídio Feminino de Brasília. E lá, ela, até a conclusão do inquérito policial e julgamento, ela fica detida lá e após 9 meses dela detida, então ela comete o suicídio aos 27 anos de idade. Meu Deus, nova, não? Também. Totalmente. Iniciando a vida, iniciando a construção de uma vida, né? E então, ela comete o suicídio e fica eu e o meu pai, com essa carga tão pesada, com essa história tão difícil de ser digerida, de ser assimilada. E então, após esse cenário, como eu disse anteriormente, ficou eu e o meu pai. E após 3 anos que o meu pai havia ficado viúvo, após 3 anos da morte da minha mãe, o meu pai, então, ele casa novamente. E no momento em que houve todo esse processo do meu pai se reerguer, dele olhar para a vida para frente, olhar a vida dentro de uma perspectiva não de passado, mas de tentar refazer. E eu olho e eu vejo Deus também na vida do meu pai, porque o meu pai também tinha 27 anos. Então, os dois tinham a mesma idade. Para um jovem rapaz que tinha inúmeros sonhos, principalmente quando se casa, quantos sonhos meu pai tinha? Sim. Né? E acontecer uma sucessão, porque foi uma sucessão de tragédias, cada uma pior do que a outra. Eu não sei como o meu pai não enlouqueceu. Porque quando eu soube de toda a história, eu quase enlouqueci. E não foi por 1, nem 2 e nem 3 vezes. Foram várias vezes que eu quase enlouqueci. Por quê? Eu cresci sem saber de toda a história. E eu só fui saber de toda a história quando eu tive o mínimo de condição de compreender alguma coisa. Então, na minha infância, eu ouvia palavras soltas no ar. Mas a verdade, eu só fui saber com 12 anos. Até mesmo porque para todo mundo era tudo muito difícil. Eles literalmente quiseram enterrar a história junto com a minha mãe, sepultar essa história junto com a minha mãe, com a minha irmã e com meu irmão. E olhar para a vida e seguir para frente. Seguir a vida olhando a vida para frente, não olhando para trás. Para não sofrerem ainda mais. Não sofrer mais. Porque o sofrimento foi tão grande, é igual eu estou te falando, que eu não sei como que o meu pai, que não conhecia a Cristo, que não tinha discernimento espiritual algum, que não tinha essa proteção da graça como nós temos, que não tinha esse cuidado celestial que nós temos, que não tinha o Espírito Santo como consolador, deu conta de sobressair a isso tudo sem se perder de si mesmo, sem se perder no meio da perda. Eu não sei como. Sempre forte, sempre alegre, sempre sorridente. Olhando para a vida sempre para o futuro, sempre para o futuro. Um homem que tinha vida no olhar, ele carregava vida no olhar, ele queria viver. Ele expressava isso na sua irreverência, porque meu pai era muito irreverente, ele era muito brincalhão. Onde ele chegava, ele era aquela pessoa irreverente. E então, as pessoas amavam estar perto do meu pai. Ele tinha essa graça, eu falo, mesmo ele não conhecendo a graça. Deus deu uma graça para ele. Para ele não cometer uma loucura com ele mesmo. Porque a vida havia acabado, mas ele não deixou a vida que acabou acabar com ele. Entendeu agora? Ele não deixou. A vida daquele casamento havia acabado, mas ele não deixou a vida que tinha acabado acabar com ele, com a vida dele. E então, após 3 anos que a minha mãe havia falecido, o papai casa novamente. E então, eu volto a morar com ele. E aí eu já tinha, quando ele se casou novamente, eu tinha 5 aninhos. Quase 5 aninhos. E então,
tudo parecia tranquilo, até o nascimento do meu primeiro irmão. Quando houve o nascimento do meu primeiro irmãozinho, as coisas mudaram. Por quê? Novamente, na ânsia de reconstruir a vida, e agora de uma forma muito mais acentuada, muito mais, como eu posso dizer, intensa, um desejo intenso de reconstrução. Ele se ausentava ainda mais de casa. O mesmo que aconteceu lá atrás. Estava se repetindo. Se repetindo. E aí ele se ausentava absurdamente de casa. E quando ele chegava, criança é criança, sim ou não? E eu era criança. Eu não era uma criança peralta. Eu não era uma criança insubordinada. Eu nunca fui uma criança difícil. Nunca fui. Nunca fui. Porém, ali tinha um contexto que não era também normal. Por quê? É igual eu disse, até o nascimento do meu irmão, eu vivi uma realidade desse segundo casamento do meu pai. Mas, após o nascimento do meu irmãozinho, esse cenário mudou, essa realidade mudou. E aquele pai que era atencioso, ele sempre era muito brincalhão, ele amava a criança. E então, isso tudo mudou. E ele se tornou extremamente agressivo comigo, por conta da forma com que a minha madrasta, ela repassava para ele as informações do dia. Era como se todos os dias ela passasse ali um relatório para ele do que tinha acontecido dentro de casa. E ali, aquele relatório não era nada bom. E eu vou dizer aqui uma coisa. Você já ouviu falar em salmoura? Você sabe o que é salmoura? Que você pega água com sal, mistura bem, faz tipo uma papinha e coloca no machucado para ele cicatrizar, para ele não infeccionar. Aquele era o meu banho. Da cintura para baixo, eu tomava banho de salmoura. De tão profundos, tão intensos eram os ferimentos por conta dos espancamentos que eu sofria por parte do meu pai. E tudo tinha o quê? Por conta de quê? De relatórios que era passado para ele no final do dia, quando ele chegava morto de cansaço, só querendo, o que um homem morto de cansaço quer quando ele chega em casa? Tomar um bom banho, ter uma comidinha quentinha e descansar. Só que não acontecia isso. A hora que ele chegava, era o quê? As informações. Na visão da minha madrasta, eu não tinha que estar ali. Ela queria construir a vida dela junto com meu pai e os filhos dela com ele. Eu não tinha que ter um terceiro elemento. Eu era o terceiro elemento. E então, o meu pai, os espancamentos que eu sofria, eram espancamentos assim que, se naquela época houvesse com ECA, né? Se houvesse conselho tutelar, se houvesse o ECA, meu Deus, né? Mas olha só, no meio daquilo tudo, tinha dia que eu ia dormir com febre de tantos espancamentos. A minha canção de ninar que eu recebia eram os meus soluços e os meus choros, que eu não sabia nem o porquê que eu estava apanhando daquela forma. Eu não sabia por que eu apanhava. Eu apanhava sem saber por que eu estava apanhando. A ponto de eu evacuar, de eu fazer todas as minhas necessidades fisiológicas na roupa. Uma criança de 5 para 6 anos. Meu Deus. E detalhe, o meu pai era um homem muito alto. Ela desenhou um cenário e ela fez ele acreditar naquilo. E eu passei a ser um elemento indesejável dentro daquele lar. Indesejado, completamente indesejado. Chegou o ponto de a vizinhança ter que intervir quando meu pai começava a me bater. Dos vizinhos entrarem e segurarem ele e me tirarem debaixo das mãos dele, da cinta dele. Você está entendendo o que é isso? E chegou o ponto de uma das vizinhas, eu nunca me esqueci dessa vizinha. Eu tinha 5 para 6 anos. Quando ela chegou e ela me viu naquele estado, e a fúria do meu pai, que não parava de me bater, era como se ele ficasse totalmente cego. E ela gritou, ela entrou na frente. Ela entrou na frente dele, ela gritou e ela falou assim: o senhor vai matar essa criança. O senhor vai matar essa criança. E ela me pegou e me tirou, eu ensanguentada. As marcas, os hematomas, não era roxo quando você machuca e fica, não, era preto. Eu já estava na fase da iniciação escolar. Eu mais faltava do que ia, porque eu não aguentava sentar. Meu Deus. Eu não aguentava sentar na cadeirinha. Não estou te falando, essa mulher, essa vizinha, é que me dava banho de salmoura, que me dava melhoral infantil por conta da febre que me dava por conta
dos espancamentos. Você sabe o que é isso? Meu E então Deus. ela entra em contato com a minha avó. Nessa época, os meus avós paternos já estavam morando em Goiânia. Essa vizinha entra em contato com os meus avós paternos e ela comunica tudo que estava acontecendo. E ela falou: vocês precisam tirar. Ela falou para minha avó: a senhora precisa tirar a Danise daqui, senão ela vai morrer. Essa menina vai morrer se ela continuar aqui. O que ela está sofrendo, ela não vai conseguir sobreviver a isso. Por fim, a minha avó foi em Brasília, meu pai não deixou, olha o episódio, se repetindo. A minha mãe não deixou a minha irmã ficar com a minha avó, lembra? Lá na fazenda? Ok. Meu pai não aceitou eu ir embora com a minha avó, falou: não, ela vai ficar aqui. Só que, ao invés de melhorar, não melhorou. Os episódios aconteciam, os espancamentos estavam acontecendo praticamente toda semana. Mal eu recuperava de um espancamento, das marcas daquele espancamento, já vinha outro. E então, geralmente a gente sempre ia a Goiânia. Depois que os meus avós paternos mudaram para Goiânia, a gente sempre ia a Goiânia. E então, nós chegamos no final do ano e fomos para Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, a minha avó foi me dar banho, porque a minha avó sempre gostava de me dar banho. Quando ela tira a minha roupinha, eu tinha em torno de 6 aninhos já, uns 6 anos e meio por aí, que ela tira a minha roupa e que ela me vê, ela sai de dentro do banheiro já chamando o meu pai e a minha madrasta para dentro do quarto. E a partir daquele dia, ela fala: a Danise não sai daqui mais. Deus levantou os meus avós paternos para serem os guardiões da minha vida, desde lá do início. Meu Deus. O Senhor levantou um casal, um homem e uma mulher, para salvaguardar a minha vida. E a partir daquele dia, eu nunca mais voltei a morar com meu pai. Nunca mais. E aí veio o segundo filho desse casamento, veio a terceira filha, porque eu tenho 3 irmãos, é fruto desse segundo casamento do meu pai. Enfim, e então, com os meus avós paternos, foi que eu fui descobrir o que era o amor, o que era uma vida familiar ajustada. Ajustada. Porque o meu avô era literalmente o patriarca da casa, o provedor, aquele que tudo aquilo que ele fazia era em benefício de ver a sua família bem, de cuidar, de proteger, de prover. E a minha avó, a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida. Meu avô, ele tinha um temperamento bravo, ele era muito bravo. Muito correto, muito íntegro, mas muito bravo. Então, a meninada não brincava muito com ele, não. Mas ele era um amor de pessoa também. Era só saber lidar, era só saber amansar a fera. Ele era uma fera, mas quando ganhava os beijinhos dos netinhos, ele desmontava. E a minha avó não, aquele poço de mansidão, de sobriedade, de generosidade, de proteção. E eu costumo dizer que eu conheci as 2 faces, os 2 extremos da maternidade. O pior lado dela, mas também eu conheci o melhor. Infelizmente, com a minha mãe, eu vi o pior lado da maternidade. Mas com a minha avó, eu conheci o melhor lado da maternidade. E eu passei a desejar ser mãe por conta da maternidade sacerdotal que a minha avó, ela dispensou a mim. Porque a maternidade, ela é um sacerdócio para a vida inteira. Eu conheci a beleza da maternidade e eu vi Deus. Eu enxergava Deus cuidando de mim através da minha avó. Eu olhava para ela, eu ficava encantada, encantada. E olha que às vezes a minha avó brigava comigo, me punha de castigo, me dava umas palmadinhas, mas nada para me fazer sofrer. Porque uma coisa é você ter que bater, digamos assim, para educar. E outra coisa é você bater para maltratar. Você bater para ferir, né? Mas a minha avó, não. Quando ela chegava... tanto é que, assim, o respeito que eu tinha e a admiração, porque a admiração gera respeito. Exato. Então, a admiração que eu tinha por ela era tão grande que, por exemplo, eu entendia a fala silenciosa dela, entende? A linguagem silenciosa dela, a linguagem não verbalizada dela. Ela não precisava falar, eu já entendia quando ela olhava, né? E então ali eu conheci o que era o amor materno, de verdade. Assim como eu conheci a outra face. Então, por isso que eu digo, eu conheci os 2 extremos dessa questão da maternidade. E então, quando eu completei meus 12 anos,
a minha avó, eu já ouvia muitas coisas, né? Os primos, né? Quando a gente brigava, os primos ali na hora da briga e tal, isso e aquilo, porque nós morávamos em chácara, e ali a chácara era cheia de criança, cheia de neto. E então, tinha vez ali que os primos davam umas brigas de vez em quando, né? E aí eu ouvia algumas palavras dos meus primos que sabiam a história. E às vezes falavam palavras pesadas para mim, de que eu era filha de assassina. Meu Deus. E isso me marcou muito. E quando, depois que eu já estava na fase adulta, que eu ouvi isso, uma pessoa, ela me perguntou, ela fez essa pergunta para mim: como é ser filha de assassina? Então, naquele momento, eu olhei e na hora ali eu não tive nenhuma reação. De tão impactante que foi essa pergunta para mim, porque é uma pergunta difícil de ser respondida. Sim, claro. Não adianta falar que não é. Sim. Não adianta a gente fantasiar aqui e falar assim, não, isso foi passado. Não, foi passado para o outro. Mas para a vida daquele que viveu, é a história dele, né? Sim. E a primeira vez que eu ouvi isso, me marcou demais. Eu corri até a minha avó, eu tinha mais ou menos em torno de uns 9 para 10 anos. Eu corri ao encontro da minha avó e eu fui perguntar por que os meninos estão falando que a minha mãe matou meu irmão, matou minha irmã e quis me matar. Então, assim, na minha cabecinha de criança, eu não entendi absolutamente nada. E aquilo doía demais. Só que eu não tinha nenhuma condição, eu não tinha nem idade para receber uma notícia daquela, receber uma história daquela. Então, quando eu completei 12 anos, a minha avó, ela resolveu, então, abrir o baú, né? Destrancar o baú. E então ela foi tirando de dentro de uma gaveta, de uma cômoda que ela tinha, os jornais da época. Na verdade, ela só falou assim: você quer saber de toda a verdade? Eu falei: quero. Ela: então vem aqui. E ela abriu aquela gaveta, tirou os jornais e falou: lê. Essa aqui é a sua história. Dessa forma. E me deixou sozinha dentro do quarto, lendo aqueles jornais. Aquilo eu travei. Eu tinha 12 anos. Eu travei. Completamente. E quando ela entra de novo dentro daquele quarto, a gente chora muito. Ela me abraça, ela me dá todo o suporte. Ela me deu tempo para eu poder digerir aquilo, né? Ou seja, ela me deixou ali, ela não me abandonou, ela não mostrou o jornal e, como quem diz, tá aqui, a sua história é essa e se vira com ela. Não, ela respeitou o meu momento. Ela falou: vou sair. Ela foi respirar, na verdade, para ela poder ter condição de voltar e me dar o suporte que eu precisava. E então, a partir daquele momento, eu me trancafiei. Eu me fechei dentro de um casulo, de uma redoma. E eu falei: isso aqui não é a minha história, não. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber que eu sou filha de uma mulher desse jeito. Não, eu não queria saber. Eu tinha pavor da minha história. Sabe o que é pavor? Então, eu guardei aquilo tudo e inicialmente eu quis rasgar, colocar fogo naqueles jornais, naquela coisa tudo. Eu falei: eu não quero saber dessa história, eu não quero saber. Fazer igual eles fizeram, enterrou, né? Eles haviam enterrado a história. E aí eu peguei e falei assim: eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. E o que acontece? Eu simplesmente cresci com todas as incógnitas, com todos os questionamentos, com todas as perguntas, com tudo aquilo que me fazia morrer por dentro. E a pior morte que tem não é aquela que te mata de uma vez, é aquela que vai te matando aos poucos. Essa é a pior morte, a morte que te mata aos poucos. E eu vivi isso, porque eu estava crescendo na plenitude da minha adolescência, na beleza da minha adolescência, mas ao mesmo tempo eu estava morta por dentro. Eu não tinha vida dentro de mim. Por quê? No meu secreto, que eu olhava, era raro uma noite que eu ia dormir que eu não pensava nessa história, porque isso marca demais. Com certeza. E ali eu queria entender. Aí aos poucos, eu fui buscando, ao invés de rejeitar, aí chegou a outra fase da minha vida. Ao invés de rejeitar, eu comecei a querer entender. Falei: tem que ter uma explicação para isso. Só que eu nunca encontrava explicação. Aí eu comecei a perguntar para Deus, o mesmo que eu ouvia lá atrás: por que o Senhor não me matou, Deus? Já que o Senhor existe, por que o Senhor não deixou então eu morrer igual meus irmãos morreram? Por que o Senhor não deixou a minha mãe me matar igual ela matou meus irmãos? Eu ficava dessa forma, falando dessa forma: se o Senhor realmente existe, por que o Senhor não deixou minha mãe me matar? Na minha cabeça de adolescente. Só que essa criança cresceu, esse adolescente
cresceu, essa adolescente cresceu, né? E essa jovem cresceu, e essa jovem virou uma mulher, e essa mulher continuou crescendo. E quando eu tinha 15 anos, entra um outro processo na minha vida que também foi um momento de muito sofrimento para mim, porque a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 15 anos, e logo posteriormente ao falecimento da minha avó, quando eu estava próximo de completar 16 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, que foi o meu primeiro namorado. E ali, ele passou a ser o pai dos meus filhos. Eu fui mãe com praticamente 20 anos. Só que, naquele processo de conhecer aquela pessoa e de me envolver com ele, ele começou a me prender e foi me mantendo em uma prisão chamada violência doméstica, relacionamento abusivo. E eu vivi durante 8 anos com esse homem todos os horrores de uma violência doméstica, todos os horrores de um relacionamento abusivo. E eu estou dizendo isso não é dentro de um contexto de foi só episódios isolados. Não. Os abusos eram a níveis extremamente, como nós vimos hoje, acontecendo os feminicídios. Ele só não tirou a minha vida porque Deus entrou na minha vida. Deus interviu na minha vida. Isso era o natural do que acontecia comigo. Não era tudo no rosto, mas era no corpo inteiro. E fora toda a violência psicológica, sexual, né? Tudo aquilo que foi gerado dentro desse relacionamento abusivo. E quando eu estava no limite do limite do limite, porque tem um limite, só que chega um ponto que você ultrapassa esse limite. Aí você chega em outro limite. Chega um ponto que você ultrapassa aquele limite. Eu estava no fim de todos os meus limites. Então Jesus me alcançou com o amor e a graça dele. Jesus me alcançou. E quando eu digo isso, eu estou dizendo dentro de um nível de revelação do que é Jesus. Porque Jesus já tinha me alcançado lá, naquele berço, amarrada entre a vida e a morte. Só que no futuro, Jesus ele veio me alcançar com a revelação do seu amor, da sua graça e do seu propósito e do seu desígnio na minha vida. Não há dor sem propósito. Não há tragédia sem propósito. Não há caos sem propósito. Não existe dor sem propósito. Toda dor, ela tem um propósito. Toda tragédia tem um propósito. Todo caos tem um propósito. E um propósito que foge à nossa compreensão humana. Porque a nossa compreensão humana estão nas coisas dessa terra, sim ou não? Sim. Dentro da ótica aqui, ó. Daquilo que eu enxergo, que eu vejo e que está aqui, patente aos meus olhos. Dentro de uma perspectiva espiritual celestial, é outra completamente diferente. E então, Jesus, o Senhor se revela a mim. O Senhor, ele, naquele momento, onde para mim o que me restava era a morte, dentro desse relacionamento que eu vivi, eu recebo o convite de uma pessoa, uma conhecida nossa, e era muito mais amiga do pai dos meus filhos, da família dele, do que minha amiga mesmo. Só que ela que me faz o convite. Por quê? Ela vai à igreja evangélica e então ela sabia de tudo que eu passava. Ela sabia. A maioria das pessoas, quem não sabia era só a minha família. A minha família não sabia o que eu vivia com o pai dos meus filhos. Então, ela me faz o convite para eu ir a uma igreja. E eu falei, que igreja? E ela me fala, uma igreja evangélica. Eu nem sabia o que era igreja evangélica. Isso em 1993. Eu nem sabia o que era igreja evangélica. E então, aceitei o convite e fui. E quando eu chego nessa igreja, aquele pastor, e que foi posteriormente o meu primeiro pastor, aquele pastor era como se ele estivesse pregando para mim, falando toda a minha vida. Era como se ele soubesse de tudo que eu estava vivendo. Eu chorei o culto inteiro. E aí, quando eu terminou o culto, eu fui saindo, e aí vem uma irmã toda esparolada, sabe aquelas irmãs espontâneas demais, bem esparolada? Veio aquela irmã e me chamou. Falou, mocinha, vem aqui, não vai embora sem eu te dar um abraço, não? E quando ela me abraçou, ela disse 3 palavras, e essas 3 palavras me ganharam para Jesus. Ela disse, olhou dentro dos meus olhos e falou, Jesus te ama. E quando ela falou aquilo, eu desabei.
E eu fui embora para casa, aos prantos, que eu já tinha chorado o culto inteiro, mas ali naquele momento final foi diferente. Foi completamente diferente. E ali eu fui embora para casa. E eu comecei a ouvir aquela voz. Só que não era a voz dela, era o Espírito Santo falando: Jesus te ama, Jesus te ama. Eu ouvia dia e noite aquela voz, dizendo para mim: Jesus te ama. E quando foi no próximo dia de culto, estava eu lá. E eu fui novamente. E o pastor pregou e eu senti alegria no meu coração. Eu nunca tinha ouvido algo tão poderoso daquela forma, a explanação da palavra. Ele era maravilhoso em ministrar a palavra, ousado, intrépido, verdadeiramente um Paulo. E ele terminou o culto. Quem me chama novamente? A mesma irmã. E quando ela chama, ela me abraça novamente. Ela me olha nos olhos novamente. E ela diz novamente: Jesus te ama. E aquelas palavras foram suficientes para me fazer entender que tinha um ser que era maior do que tudo que eu tinha vivido até ali. Tudo que eu tinha vivido até ali, a cruz lançou por terra. Todos os sofrimentos, todas as tragédias, todos os caos, todas as violências, todas as palavras, tudo havia sido lançado por terra através daquelas 3 palavras. Fui embora para casa e então, ali, novamente, eu passei a ouvir mais ainda audivelmente a mesma voz dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. E eu não suportava mais viver aquele relacionamento, como eu já não estava suportando há muito tempo. Só que eu não conseguia sair dele. Eu não conseguia sair daquele relacionamento. Era uma prisão, era um cativeiro. E um dia o Senhor falou comigo. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo. Até então eu só ouvia a voz: Jesus te ama. Mas a partir de então, Jesus começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo. Não foi ninguém falando, foi ele. E ele falou para mim: arrume todas as suas coisas porque eu vou te tirar daqui. E eu peguei aquela palavra e falei assim: eu vou arrumar. O primeiro amor, né? O primeiro amor faz a gente acreditar em Jesus, faz a gente crer no Espírito Santo, que o que ele falar está falado. O que ele fala, ele está falado. O primeiro amor faz isso. E eu estava tomada pelo primeiro amor que eu havia conhecido, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo. E aquele amor quis me revelar coisas lindas. Sabe quando Deus olha para a gente e fala assim: vou começar a revelar mais coisa ainda para essa menina. Gostei do jeito que ela reagiu. Gostei da reação dela. Eu falei, ela acreditou e ela pegou e ela quer. Glória a Deus. Ela ouviu, ela acreditou, ela pegou e ela quer. Tem que crer, tem que acreditar, tem que receber, tem que crer, tem que acreditar e tem que querer. E aí, fui atrás de caixas, arrumei minha mudança, fiz de tudo, arrumei tudo. Deus falou que vai me tirar daqui, não falei nada para ninguém. Só aqui, eu e ele e eu. Aí começaram, ele, o pai dos meus filhos, começou a me chamar de louca. Pra onde você vai? O que é isso? Onde você pensa que você vai? Né? E eu falei assim: não penso. Na verdade, nem sei para onde que eu vou, eu só sei que eu vou. E aí começaram a me chamar de maluca. A família dele, ele e a família dele. Começou a me chamar de maluca. Por quê? Porque eu estava indo na igreja. E aí, ele falou: você está indo naquela igreja, né? E aí veio a fúria do inferno contra mim. Então, eu naquela busca por libertação e o inimigo ali por trás agindo através de prisões espirituais. Não somente físicas e emocionais, mas sobretudo espirituais. E então, de todas as formas que eles puderam tentar me prender nesse cativeiro, eles fizeram. Entregaram muitas coisas para o reino das trevas, para que eu continuasse presa ali. Então foram muitas obras que eu tive que vencer. Muitas resistências espirituais que eu tive que vencer. E o Senhor levantou esse meu primeiro pastor como ele era um grande homem de Deus, um grande líder dentro da área de libertação. Deus o usava poderosamente na palavra, no ensino e na aplicabilidade da palavra, na vivência da palavra, como também dentro de processos libertacionais. E ele lutou pela minha alma, ele e a esposa dele. Ela está viva. E Deus os levantou com uma autoridade
e um nível de discernimento espiritual do que era a minha vida nas mãos de Deus o que era a minha vida em oposição ao reino das trevas, ou seja, ao agir de Deus, ao que Deus queria fazer através da minha vida, entendeu? E queria gerar impacto direto no reino das trevas. E então, ali eu tive os meus primeiros processos de libertação na questão de conhecer o reino, a atuação do reino espiritual das trevas. E então o Senhor começou a me dar a visão aberta do reino espiritual. Eles faziam as coisas lá e o Senhor me mostrava de cá. O Senhor me fazia ver os objetos que eles entregavam lá. Certa feita, a avó dos meus meninos, ela havia pedido para eu poder segurar um monte de broto de uma certa planta que é muito usada nesses lugares. E quando eu peguei, que eu olhei, eu vi 5 bonecos de esqueleto. 5 miniaturas de esqueleto. Na hora, a minha visão espiritual foi aberta, que eu peguei, que eu olhei, e ela pediu para eu colocar aqueles bonecos, que aquilo ali eram miniaturas de esqueleto, só que estava disfarçado naqueles brotos daquela planta. E ela falou assim, coloca em cima dessa telha de zinco. O que uma telha de zinco faz em plena luz do dia, calor do dia? Ela esquenta e seca. E ali ela falou, coloca lá em cima para mim da calha de zinco. E eu peguei aquilo, na hora que eu peguei aquilo, o Espírito Santo, o Senhor abriu a minha visão e eu vi as 5 miniaturas de esqueleto. E eu joguei e repreendi. E falei, o sangue de Jesus tem poder. Essa foi uma das primeiras visões espirituais que eu tive. Posteriormente, eu tive uma sensação de espírito de morte que estava me cercando. Você começou a ver tudo o que estava acontecendo. Na verdade, esse espírito de morte já vinha desde... Sim, mas desde a tua ali infância, está, né? desde a infância, o espírito de morte já estava cirandando, né, desde lá de trás. Mas só que ali, naquele momento, houve a manifestação visível dele. Visível. Entende? E ali, quando eu percebi aquela atmosfera de morte ao meu redor, eu falei, eu vou morrer aqui nesse lugar. Foi quando eu fiz uma oração. E eu falei assim, foi para isso que o Senhor me deixou viver? Para eu chegar até aqui e perder a minha vida nesse cenário, nessa situação e nas mãos desse homem? Foi para isso que o Senhor me fez viver até aqui? Para minha vida acabar dessa forma? É isso que o Senhor tem para mim? E chorava muito. Era desesperador o meu choro. Era um choro de alma. Era uma compulsão espiritual de sofrimento que eu estava tendo ali. E então, na hora o Espírito Santo falou comigo, isso já era de madrugada. Na hora o Espírito Santo falou comigo, vai na casa do pastor agora. E então, eu nem sabia onde era a casa do pastor. E eu chamei uma vizinha que me ajudava, uma mulher que me ajudava, que era minha ajudante nas lidas de casa, nos afazeres de lá de casa, com as crianças. E ela sabia onde o pastor morava e eu pedi para ela me levar. E aí eu tive a segunda experiência. E essa foi também muito real, muito visível. E então, quando ela foi lá, nós fomos de a pé, isso já era umas 2 horas da manhã. E eu fiz uma oração e pedi para o Senhor, então, já que é para eu ir, o Senhor coloca um sono profundo nas crianças, para eu ir e voltar e eles não acordarem. E eu fui. A hora que nós pisamos no asfalto, na rua, veio uma entidade e me segurou pelo cabelo aqui atrás. Aí sim, o reino das trevas se manifestou visivelmente. Que segurou e puxou meu cabelo para trás assim, e eu travei, eu não conseguia ir para frente. Eu fiquei travada. Essa mulher me puxava, pegou no meu braço, me puxava para frente e eu não conseguia sair. Esse espírito maligno me puxava para trás. Quando eu olhei, eu vi... você já viu aquelas camisas de heavy metal? Que tem aquelas cajeiras do Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden, e assim vai? Já vi. Quando eu virei, porque puxava assim meu cabelo, não era assim, era assim. Ou seja, alguém que estava alto. Que eu virei, eu vi uma caveira daquelas caveiras que tem naquelas camisas, aquelas camisetas, com os olhos avermelhados e vivos. E a boca aberta, só que a boca monstruosa, com as garras e a fúria muito grande. E naquela hora eu soltei um grito de horror.
E eu falei, o sangue de Jesus Cristo tem poder. E a mulher que estava conosco, que estava comigo, melhor dizendo, ela me puxou e aí ela entendeu. Quando eu clamei, o sangue de Jesus Cristo tem poder, ela clamou também. E falou, vamos embora, agora nós vamos lá sim. Ela entendeu a dimensão do negócio, que até então ela não estava entendendo. Ela entendeu. E nós chegamos na casa do meu pastor. E lá, quando ele foi orar por mim, eu senti na hora, vindo aqui no meu pescoço e me enforcando. Era uma guerra espiritual fora do comum. Meu Deus. Fora do comum. E então eu caí e fiquei sem respirar por mais de 5 minutos. Sem respirar. Foi em torno de uns 7 minutos. Sem respirar. E eu fui ficando cianótica. Quando ele viu a gravidade da coisa, que eu não voltava, ele orava e eu não voltava. Eu ouvia tudo. Eu ouvia ele. Eu ouvia a pastora. Eu ouvia a esposa dele. A guerra em que eles estavam, sabe? E aí o Senhor abriu a visão dele. Porque eu via a mão preta aqui. Uma mão preta aqui me enforcando. Só que ele não tinha visto ainda. E aí o Senhor deu visão aberta para ele. Quando Deus deu a visão aberta para ele, que ele estava com a mão ungida, com a mão toda cheia de óleo, que ele pôs a mão aqui, eu voltei a respirar. Meu Deus. E ali foi uma guerra espiritual que quando ele terminou de orar por mim, ele estava ensopado de suor. Eu estava totalmente assim, desfalecida daquela guerra espiritual, porque eu não tinha dimensão de nada, eu não tinha conhecimento de nada, eu estava iniciando. Aí foi quando eu fui entender que existia todo um contexto espiritual na minha história, na minha vida, que a minha existência, ou a minha subsistência, digamos assim, né, melhor dizendo, a minha sobrevivência, tinha algo muito maior do que apenas ser sobrevivente de uma tragédia. E então, eu comecei a querer entender melhor. Então, eu fui buscar este Deus. Só que isso não é da noite para o dia. Há todo um processo libertacional. Mas primeiro, o Senhor me deu conhecimento na palavra. Tudo que eu aprendi foi primeiramente tendo conhecimento bíblico. Conhecimento na palavra. Através de muitos estudos, muitos seminários, muita dedicação, muito jejum, muita oração, muito debruçamento na palavra, entrega na palavra. E eu sempre pedi ao Senhor, a minha oração era, não me deixe ficar enganada com nada. Eu quero a verdade. Nada além da tua verdade. E não é a verdade do outro. Exato. Não é a verdade dos fatos, porque a verdade dos fatos eu sei que ela existe. É essa. Agora eu quero a tua verdade. Eu quero conhecer a tua verdade no meio disso tudo. Eu quero conhecer a tua verdade, porque tem uma verdade nisso. E é essa verdade que eu quero saber qual é. Não existe outra explicação para tudo que aconteceu sem ter uma verdade absoluta de um Deus que é absoluto e soberano. Eu tinha tudo para ser qualquer pessoa, menos o que Deus me chamou para ser. Era para eu ser a pior pessoa da face da terra, sim ou não? A pior mulher da face da terra. Sim. A mulher mais inescrupulosa, mais promíscua, mais revoltada, mais rebelde, mais louca. Porque quando o Senhor começou a me dar visão aberta do reino espiritual, eu falei, opa, eu estou lidando com seres que, se não for Jesus aqui, eu nunca vou conseguir vencer. E eu tinha as minhas inseguranças, os meus medos, os meus traumas, as minhas dores. Eu tinha o reflexo daquilo, das mensagens não verbalizadas e as verbalizadas que tinham ficado lá atrás, na memória, no inconsciente, mas também na memória espiritual. E então, eu comecei a buscar mesmo no Senhor e entender que nível era esse que Deus tinha para minha vida. Chegou um momento que eu falei assim, não tem cabimento. A minha vida é ser só isso. Tem alguma resposta para isso. Tem alguma verdade. E é essa verdade que eu quero. Não importa o quanto vai me custar essa verdade. Eu quero essa verdade. Eu quero viver exatamente a tua verdade, Deus. De pegar uma pessoa completamente improvável e que tudo que esperava essa pessoa era a morte. Eu não tinha outra perspectiva para mim. Tudo que se enxerga no meu testemunho era o quê? Um cenário de morte. Sim. Tudo. Um cenário não somente de tragédia, mas um cenário de morte. E não é de forma literal, era de forma real.
Então, eu queria saber por que que o Senhor, aliás, melhor dizendo, o que o Senhor tinha comigo? Qual era o propósito de Deus na minha vida? Falei, porque a minha vida não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Então, eu preciso saber o que o Senhor tem com a minha vida. O que o Senhor tem com a minha vida? E então, o Senhor foi bondoso comigo. Só que aí o Senhor também começou a me dar experiências dentro do contexto eclesiástico, ministerial. E ali, logo o Senhor me colocou para estar no círculo de oração, e posteriormente eu fui dirigente do círculo de oração, iniciei o ministério da pregação da palavra, do ensino da palavra. Fui professora da Escola Bíblica Dominical muitos anos e, enfim, o Senhor foi me dando base bíblica. Ele foi me dando base dentro da palavra dele de conhecimento. Por quê? Dentro da questão espiritual, do conhecimento das dimensões espirituais, nós temos três bases, é o tripé, né? Nós precisamos entender isto, que todo o conhecimento dentro dos níveis, das dimensões espirituais, eles estão embasados dentro desse tripé. Primeiramente, nós temos que ter revelação, discernimento e conhecimento. Entendeu? Uhum. Deus já estava me dando revelações do que era o mundo espiritual. Uhum. O que estava ao meu redor no âmbito espiritual. Qual era a esfera daquilo? Uhum. Era a esfera não somente de destruição, de caos emocional, mas era dentro de uma esfera de morte, entende? Espíritos que atuam dentro do contexto de morte e de mortes trágicas, de assassinato, de suicídio. Entende? E então, o Senhor foi trazendo para mim primeiro a revelação, tanto desse reino espiritual, de que ele é real, ele é muito mais real do que o nosso mundo físico aqui. Uhum. E também a revelação dentro da palavra. E posteriormente, ele foi me dando discernimento e foi me dando conhecimento. A partir do momento que esses três pontos se uniram, se juntaram, aí sim, eu falei assim, então é isso. Então, agora eu vou em busca das direções, dos comandos de Deus, das chaves espirituais, dos comandos do Senhor, para que eu possa entrar ainda mais dentro desses níveis de espiritualidade, né? E eu conseguir romper com tudo isso. Antes de ser instrumento na vida de qualquer outra pessoa, eu precisava disso para mim. Era eu que precisava. Então eu busquei isso para mim, porque eu não queria que toda a raiz espiritual que estava dentro daquele contexto da minha realidade, da minha vida, se perpetuasse para as minhas gerações, se perpetuasse para a minha descendência. Falei, foi até aqui. Então, o caos, ele pode ser instaurado por gerações. Nós vimos aí famílias inteiras sofrendo. Mas quando um se posiciona, querendo saber dessa verdade, é onde ali há a destruição, o aniquilamento das maldições geracionais, da hereditariedade espiritual que estava lá atrás, entendeu? Então, teve todo esse preparo. E aí as coisas foram ficando muito reais, muito reais. Só que também o Senhor começou a me mostrar o reino espiritual no âmbito dele, não somente dentro da esfera do âmbito espiritual das trevas, da atuação do reino das trevas, mas também a atuação dele, do reino do Senhor. E ali, no círculo de oração, foi que eu fui ter as minhas primeiras experiências nas vigílias. E então, as primeiras experiências começaram a acontecer no círculo de oração e nas vigílias. E aí, no círculo de oração um dia, eu era a dirigente, eu e uma outra irmãzinha, nós éramos a dirigente do círculo de oração. E ali, a primeira vez, Deus me usou para batizar alguém, para batizar uma pessoa, uma criança, não era nem criança, era um adolescente com o Espírito Santo. E aquilo, eu fiquei maravilhada com aquilo e me senti tão indigna, mas ao mesmo tempo, tão feliz, né? Tão extasiada com aquilo que Deus estava fazendo, logo através de mim, totalmente improvável, quem eu era. Eu me via completamente improvável. Eu olhava para mim e eu falava assim, o que eu vou fazer da minha vida?
O que que é a minha vida? Porque eu queria tudo saber o que que era a minha vida. E então, Deus ele foi trazendo muitas coisas, né? A ponto de me usar para algumas curas, de manifestar a presença dele através da própria palavra ministrada e de todo o mover do Espírito Santo, porque onde a palavra ela é recebida ao mover do Espírito Santo, porque onde a palavra é rejeitada, o Espírito Santo não atua, né? Então, enfim, eu tive um momento em que eu falei com o Senhor que eu queria saber a raiz. Falava, eu quero que o Senhor agora me leve na raiz. Aí o Senhor falou, é na raiz que você quer ir? É na raiz que eu vou te levar. E aí, a primeira coisa foi a liberação de perdão. A liberação de perdão da minha mãe, do meu pai e de todas as demais pessoas que, de forma direta e indireta, me causaram muitas dores. Mas, principalmente, a liberação de perdão referente à minha mãe foi algo assim muito poderoso, muito poderoso. Por quê? Eu senti a dor na alma. Foi algo que doeu na alma, porque doía na alma. Então, o Senhor me levou naquela raiz, onde doía, entende? E, posteriormente, essa liberação, e houve uma entrega mesmo. Não compete a mim a julgar. Tanto é que eu nunca aceitei ninguém falar mal da minha mãe, pastor. Eu nunca alimentei isso a ninguém. Eu nunca aceitei. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é clara. Honrar pai e mãe. Independente do que aconteceu, está escrito na palavra, não tá? Ainda que eles não fossem dignos dessa honra, de nenhum tipo de honra. Mas se a Bíblia está me mandando honrar, eu vou honrar. Por quê? Porque onde há desonra, há uma consequência. Onde há a desonra, há uma ação imediata de Deus que bloqueia o resultado da honra. Quando eu desonro a palavra, porque primeiramente é a palavra que eu tenho que obedecer, sim ou não? E posteriormente o que a palavra manda eu fazer. Então, a quem a palavra está me mandando fazer? Então, a partir do momento que eu desonro o que a palavra está me mandando fazer, eu estou abrindo brechas, legalidades para o mundo espiritual, entendeu? Sim. Para que a honra que o Senhor manda, ela não aconteça também na minha vida, entendeu? Fecha as bênçãos de Deus para você em muitas áreas, né? Por quê? Porque honrar pai e mãe é um princípio básico. Exato. É o básico para todo filho. Porque todo mundo aqui é filho de algum pai e de alguma mãe. Não tem como não ser. E olha onde Deus ele vai. Interessante, porque a palavra, em muitos aspectos, a palavra ela não vai falar, olha, se o seu pai foi bonzinho com você, honra ele. Se sua mãe foi ruim com você, desonra ela. Não. Honra. Acabou. Porque o julgamento quem vai dar é o Senhor. A recompensa quem vai dar é o Senhor. E eu digo para você, eu sofri muito. Eu sofri muito por ver a condição da alma da minha mãe. Porque naquele momento o Senhor me fez ver aquela mulher não como uma assassina, não como uma criminosa, não como uma doente, mas como uma alma carente, necessitada do perdão divino, da graça divina, tanto quanto eu e você. Mas eu quis a raiz, não quis? Eu quis saber a raiz. E então eu falei para o Senhor, agora eu quero que o Senhor me mostre a raiz, o porquê que a minha mãe era assim. E o Senhor me levou à infância da minha mãe. Através do quê? Apenas do discernimento espiritual? Não. De informações que eu tive, do contexto que envolveu a história da minha mãe. Porque muito mais do que querer uma razão e um motivo óbvio e claro para isso, eu queria conhecer a causa do problema. Porque todo problema tem uma causa. Não existe problema sem causa. Exato. Então, eu queria saber. E quando ali eu tive mais contato ainda com algumas pessoas da minha família, de entender todo o contexto, né? E ali eu fui conhecendo um pouco da história da minha mãe, fui conhecendo um pouco mais da história da minha mãe. Quando eu já estava numa fase bem adiantada, né, digamos assim, eu conheci o outro lado da história, envolvendo a infância da minha mãe. A minha mãe, a família biológica da minha mãe, ninguém conhece. A minha mãe, ela foi adotada por uma família quando a minha mãe tinha em torno de 2 anos de idade. Tendo essas informações, e essas informações me geraram esse conhecimento, eu fui buscar em Deus o que mais que tinha. Se tinha algo que aquela família tinha gerado de reflexo espiritual na vida da minha mãe.
E então, o que eu vou dizer aqui agora, eu falo e falo com a clareza do Espírito Santo. E não tenho medo de dizer, porque foi o Senhor que me mostrou. Existem famílias que, na ignorância da idolatria, elas não medem as consequências daquilo que eles fazem, oferecem e entregam para o reino das trevas. E eles estão achando que eles estão fazendo isso para Deus, porque há uma cegueira e uma ignorância espiritual. Porém, nós sabemos o que é que está no pano de fundo de tudo isso. Sim. Então, foi o Senhor que me falou que a minha mãe foi oferecida, foi consagrada, desde criança. Posteriormente, essa revelação que o Senhor me deu, isso ficou muito claro quando, depois de 38 anos, essa família adotiva da minha mãe quis me conhecer, quis se aproximar de mim, mesmo eles sabendo que eu havia sobrevivido a todo o contexto anterior. E eles nunca se aproximaram. Então, eles, depois de 38 anos, eu não ter contato nenhum com eles, um dos tios, dos irmãos adotivos da minha mãe, entra em contato e quer me conhecer, quer ter essa aproximação. E então tudo isso fica ainda mais visível, mais... os códigos que até então estavam muito codificados começam a ser destrinchados e muito claros, entendeu? E aí, igual eu falo, é uma esfera espiritual. Quem não está na mesma dimensão não vai compreender isso. Não vai entender. Porque são códigos espirituais. É dentro de uma esfera, de um nível dimensional espiritual, além daquilo que da compreensão daquilo que se tem hoje. Então, Deus foi me levando nessa raiz. E o Senhor foi me fazendo entender. E aí, chegou o momento desse tratamento. E quando chegou o momento desse tratamento, que aí eu já tinha entendido muita coisa, eu falei, então foi isso, Senhor? Tudo o que aconteceu tem todo um contexto lá atrás, que então começou lá atrás, né? Porque tem origem. Tem origem. A origem é dentro de um contexto celestial, como também dentro de um contexto espiritual do reino das trevas. Quando o Senhor me revelou as raízes, eu fui compreender o tanto que esses sofrimentos acarretaram sequelas, né? Tanto na vida, não somente dos envolvidos diretamente em si, né? Mas também daqueles que não estavam diretamente ligados a esse contexto, como, por exemplo, os meus avós, as minhas tias. Hoje, uma das tias, né, das irmãs do papai, ela está na igreja, ela serve ao Senhor, ela aceitou o Senhor Jesus já tem um bom tempo, e então eu fui dar o meu testemunho lá na igreja dela. E então, passou algum tempo e ela falou para mim, hoje eu consegui perdoar sua mãe. Olha quantos anos isso. E quando tudo ocorreu, essa minha tia, ela tinha 16 anos. Ela está com 68 anos hoje, uma coisa assim. Ou seja, olha as marcas que isso trouxe na vida de uma pessoa, né? A ponto dela falar assim, hoje eu consegui perdoar sua mãe, uma coisa que eu nunca conseguia fazer, era perdoar o que a sua mãe fez. Olha isso. Então, quando ela falou isso para mim, né, eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, a extensão disso é como uma erva daninha mesmo, que vai se alastrando, e ela vai contaminando, né? E onde não há perdão, não há cura. Não tem como. Não existe cura sem perdão. E uma das coisas que mais me chama a atenção e que me deixa feliz é poder hoje compartilhar o meu testemunho, a história de um Deus comigo, de um Deus soberano, que já conhecia a minha história antes mesmo de eu existir, antes mesmo dela existir. O Senhor já sabia. Por quê? Porque o Senhor diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, o Senhor, ele traz toda essa revelação desse poder dele, através, primeiramente, do poder salvífico de Cristo, a revelação da cruz, do poder da cruz, e daquilo que a cruz continua a emanar, a mensagem da cruz, né? E o meu convite a você é, deixe ser conhecida por Jesus nas suas raízes, deixa ele conhecer as suas raízes, porque o dia que você deixar Jesus conhecer as suas raízes, você também vai conhecer quem Jesus é. É só isso que eu tenho para te dizer. E eu quero finalizar aqui com algo que fala muito profundamente o meu coração. Quando um dia eu falei para o Senhor, eu falei assim, quando eu ouvi que eu era filha de assassina, me impactou tanto quando foi me feita essa pergunta, como é ser filha de assassina? Foi a pior pergunta
que já puderam me fazer na vida, mas não foi sem resposta, porque o Senhor falou para mim: antes de você ser filha de assassina, eu te escolhi. E eu só fui entender a resposta final de Deus. E o Senhor silenciou. Ele só falou: isso parece uma resposta óbvia, né? E tão pequena e tão simples. Antes de você ser filha de assassina, eu te escolhi. E eu escolhi te colocar no ventre de uma assassina para revelar o meu poder do que eu sou capaz de fazer na vida de um ser humano. Meu Deus. Eu fui que te coloquei no ventre de uma assassina para te gerar. Não foi o inferno, foi eu. Você consegue entender? Lá atrás me foi feita uma pergunta: como é ser filha de assassina? E Deus me fez não somente ver, nem tampouco conhecer, mas sobretudo viver o que é ser filha do céu. Isso resume a minha vida, resume os meus dias, resume esse testemunho. Eu nunca fui filha de assassina, mas eu sempre fui filha do céu. Eu não conheço a sua história. E hoje você está conhecendo não a minha história apenas, mas a história de um Deus que resolveu estar o tempo inteiro no pano de fundo da minha história até um determinado tempo, para depois ele se revelar, não dentro do pano de fundo da minha história, mas como dono dela, como aquele que tem o início e o fim de todas as coisas na palma de suas mãos. Deus, ele não deixou de ser absoluto e não deixou de ser quem ele é pelas tragédias que acontecem. Eu não sou uma sobrevivente. Eu sou alguém que recebeu a vida abundante de Cristo. E eu vivo, eu não experimento, eu vivo a vida abundante de Cristo todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias que eu penso que eu não tenho nada. Mesmo nos dias quando eu penso que não resta nada. Ele me faz viver a vida abundante dele. A vida abundante de Cristo é um unguento fresco, derramado direto do trono da Trindade triuna de Deus para as nossas vidas, trazendo novidades, refresco do céu. E onde tudo se amplia, onde tudo se faz novo de novo, todos os dias. Meu Deus. Todos os dias, até a consumação dos séculos, porque ele faz isso.